Você já se perguntou o que aconteceria se uma cidade inteira fosse condenada à destruição por causa de sua depravação, pecados e corrupção? O que poderia levar a uma sentença tão severa para reduzir uma civilização a nada mais que cinzas e lamento? O que a Bíblia nos contou sobre isto? Hoje vamos lhe contar um episódio fatídico que ocorreu em uma noite na cidade bíblica que foi destruída. Antes de começarmos a lhe contar esta história, peço que se inscreva em nosso canal e também deixe o like no vídeo. No coração do antigo Vale do Jordão, entre dunas de areia e pedras, erguiam-se duas cidades cuja fama ultrapassava os limites do tempo e da memória. Sodoma e Gomorra, essas cidades esquecidas, eram sinônimo de depravação e corrupção, e suas histórias ainda ecoam com força no imaginário coletivo. Agora, imagine o cenário. Um lugar onde a moralidade parecia ter se desintegrado completamente. A Bíblia descreve essas cidades como centros de perversidade, onde a maldade era tão vasta e profunda que Deus decidiu que um juízo implacável era a única solução. Esse era o pano de fundo para uma das histórias mais escandalosas da antiguidade. Numa noite fatídica, dois visitantes angelicais chegaram a Sodoma. Ló, um homem justo e sobrinho de Abraão, os acolheu em sua casa. Mas, para a surpresa e horror de Ló, a cidade estava em tumulto. Uma multidão de homens, em um ato de violência e depravação, cercou a casa exigindo que os visitantes fossem entregues a eles. O que aconteceu a seguir é um dos aspectos mais chocantes da narrativa. Em um ato desesperado para proteger seus hóspedes, Ló ofereceu suas próprias filhas em lugar dos visitantes, revelando um nível de desesperança e desespero que refletia a gravidade da situação. A multidão não recuou, e o clímax da cena foi a intervenção dos anjos, que cegaram os agressores e salvaram Ló e sua família. Mas os eventos da noite não eram o fim da história. O juízo divino estava prestes a se manifestar de maneira ainda mais dramática. Quando o amanhecer chegou, os anjos advertiram Ló e sua família para fugir da cidade e não olhar para trás. A ordem era clara: não olhem para o passado que deixavam para trás, pois o futuro estava prestes a ser consumido por fogo e enxofre. Enquanto a família de Ló corria para a segurança, sua esposa não resistiu à tentação e olhou para trás. O que aconteceu a seguir é uma das imagens mais bizarras e duradouras da narrativa. Ela se transformou em uma estátua de sal. Este destino implacável simbolizava a seriedade da desobediência e se tornou uma advertência visual eterna do preço da resistência às ordens divinas. Finalmente, o juízo de Deus desabou sobre Sodoma e Gomorra com uma fúria inigualável. Uma chuva de enxofre e fogo caiu sobre as cidades, reduzindo-as a cinzas e deixando apenas a desolação como testemunho de sua corrupção. A destruição total foi tão completa que o próprio terreno parece ter sido purificado pela ira divina. O escândalo de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre a destruição e a punição. Ele levanta questões profundas sobre moralidade e justiça. A narrativa gerou debates intensos sobre o que exatamente constitui o pecado, se é a depravação sexual, a falta de hospitalidade ou uma combinação de injustiças sociais. O impacto da história é sentido até hoje, não apenas como um conto de punição divina, mas como um reflexo dos valores e das preocupações morais das sociedades que a interpretam. Assim, as lendas e os escândalos de Sodoma e Gomorra permanecem gravados na história, não apenas como uma advertência antiga, mas como um lembrete de que as ações e escolhas de uma sociedade podem levar a consequências dramáticas e implacáveis. O eco das suas histórias ainda ressoa através dos séculos, mantendo vivos os debates e as reflexões sobre justiça, moralidade e a natureza do julgamento divino. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e também deixe o like. Até a próxima história.